Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí pela internet. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui nesse púlpito, trazendo a mensagem. Gostaria de agradecer ao pastor Levi pelo convite. E eu quero me lembrar que da última vez que eu estive aqui pregando, no dia 13 de dezembro, eu desejei que numa próxima oportunidade a pandemia já tivesse passado. Isso não aconteceu. Eu estou novamente pregando ainda nesta época pandêmica. Mas Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é o controlador de toda a história. E se Ele permite que essa pandemia continue, não é por falta de poder, não é por falta de misericórdia, mas é pela soberania dEle. Ele tem propósito nisso. Perdemos muitos amigos, perdemos alguns irmãos que deixarão muita saudade, mas Deus, de forma alguma, perdeu o controle da situação. Mas a pregação não é sobre isso, não. A mensagem de hoje, nós vamos ler o texto daqui a pouco, mais ou menos no meio do meu tempo, não no início, tá? Um pouquinho diferente, nenhuma heresia, fiquem tranquilos, tá? Eu me lembro que quando eu estudei um tempo biologia com professores da UFRJ, e muitos professores e muitos cientistas são ateus. Um grande número, não todos os cientistas, não todos os biólogos, mas um número bem considerável deles não crê na existência de Deus. E havia um professor que, com todo respeito, com toda tranquilidade, debatia bastante comigo. Eu cristão e ele ateu, e nós, apesar da amizade que tínhamos, nós tínhamos opiniões completamente diferentes. E ele sempre que podia me dava uma espetada sobre a existência de Deus. E ele dizia assim: Juarez, é impossível que exista um Deus. É impossível. A ciência prova que é impossível existir um Deus. Discordo dele que a ciência consiga provar, mas é bastante difícil também provar que Deus existe, que exista um Deus. Então ficávamos naquele impasse, né? A prova da existência de Deus, segundo a Bíblia, é toda essa criação e também a manifestação de Deus no nosso coração, né? É uma manifestação pessoal, particular, e a prova da existência de Deus é só através da fé. Mas então eu fiquei com essa frase na cabeça porque eu vi que com o avanço da pandemia, muitas pessoas se achegaram a Deus, buscaram a Deus, e muitas outras começaram a se questionar ainda mais onde estaria Deus, o que Deus estaria fazendo, que não dava um jeito nessa pandemia. Então algumas pessoas exigiram de Deus uma resposta. Por que essa pandemia? Por que essa loucura em que o mundo se transformou, não é isso? Então eu queria, antes de ler o texto ainda, eu queria conversar um pouco com vocês e com você que está nos assistindo aí, tentando utilizar esta frase que o meu professor colocou para mim, que é impossível que exista um Deus. Buscando respostas para essa questão, não é uma pergunta, né? É uma afirmativa do meu professor, que é impossível que exista um Deus. Eu cheguei a algumas conclusões. Pela matemática, é impossível que exista Deus. Temos inúmeros exemplos na Bíblia que são impossíveis para se resolver matematicamente.
Separei só 2 aqui, tem um monte, tá? Milhares de pessoas alimentadas com alguns pedacinhos de pão e alguns peixinhos. Milhares de pessoas se alimentaram com alguns pães e alguns peixes. E ainda sobraram vários e vários pedaços desses alimentos. Isso é impossível. Não é possível que isso aconteça. Ninguém consegue alimentar uma multidão com um pouquinho de pão e um peixinho ou 2. Isso é impossível. A matemática constata que é impossível que a Bíblia tenha razão, que a Bíblia esteja certa, que a Bíblia seja verdadeira, que Deus exista. Outra coisa que a matemática nos coloca em xeque, outro assunto. Um único Deus são 3 pessoas. Isso é impossível. Impossível até de se entender algo dessa forma, dessa magnitude. Eu me lembro do Renato Russo. Todos os meus amigos de infância ouviram muita Legião Urbana, eu também. E o Renato Russo tinha uma música, né, ele é falecido. O Legião Urbana cantava na música Índios: quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Já era um conflito ali para o Renato Russo entender isso. E é verdade. Como é que um único Deus não são 3 deuses? Por favor. Não são 3 deuses. Um único Deus, ele se manifesta em 3 pessoas diferentes. Mas, Juarez, se são 3 pessoas, então são 3 deuses, ainda que eles sejam bem unidos. Não. Deus é único. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são o único Deus. Impossível para a matemática. Não há como. Na matemática, 1 nunca será 3. Na matemática, o 3 jamais será 1. Então, a matemática mostra cabalmente que é impossível que Deus exista. Mas nas ciências naturais, as 3 mais conhecidas, biologia, física e química, também há provas de que Deus não existe. Eu digo provas, tá? Você não escutou errado, não. As ciências provam que Deus não existe. Tudo é formado por átomos, segundo a química, a odiada química para alguns, né? Tudo é formado por átomos. Átomos de uma única substância, um único elemento, ou mais, né? Se é um elemento só, é uma substância simples. Se são 2 ou mais elementos, é uma substância composta. Mas não existe exceção. Tudo que há no universo, tudo que existe, é formado por átomos. A samambaia, a areia, o ar, a girafa, a pedra, o homem, tudo é formado por átomos. Deus é espírito. Deus não é formado por átomos. Ele é um ser etéreo. Ele é espiritual. Então, segundo a química e a física, é impossível que Deus exista. Porque nada foge a essa regra de que tudo é formado por átomos. Um cientista francês, que é considerado o pai da química, Lavoisier, acredito que muitos conheçam esse nome, ele deixou uma frase na história, uma frase bastante conhecida, e que é aceita até hoje como uma verdade da química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Mas a Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda.
e Deus criou todas as coisas. Como é que nada se cria e Deus criou? Como é que tudo se transforma e Deus não muda na sua essência, no seu ser, ele é imutável? Então, segundo Lavoisier, segundo a química moderna, é impossível que Deus exista. E Jesus andando por sobre as águas, o que vocês acham que a ciência diria sobre isso? Qual é o cientista, qual é a ciência que consegue entender ou consegue explicar que um ser humano consiga andar por uma superfície líquida sem afundar? E com um detalhe interessante, num mar agitado, não era aquele mar calminho como se fosse uma piscina, não. Era um mar agitado, o barco dos apóstolos sacudindo, e Jesus vem andando sobre as águas. Depois você pode ler isso lá em Mateus 14. Jesus andando sobre as águas não afunda. Então, mais uma vez, entra a física aí para dizer, isso é impossível. É impossível que exista um Deus. Deus não existe, segundo a matemática, a química, a física, a biologia, né? A onipresença de Deus, ela contraria completamente a noção de espaço-tempo. Não é possível que a mesma coisa esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é absolutamente impossível para a ciência. E a Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está aqui, ali, lá e em todo o universo, sempre. Isso é impossível. Nós concluímos, então, baseados nas ciências, que é impossível que Deus exista. Mas espere aí, agora a gente vai mudar um pouco o foco aí. É exatamente por causa da impossibilidade de Deus existir que Ele é Deus. É impossível que Deus exista, por isso Ele é Deus. Se Deus pudesse ser explicado, se Deus pudesse ser testado em laboratório, se Deus pudesse ser estudado por cientistas, Ele não seria Deus. Se Ele pudesse ser explicado por qualquer que fosse a ciência, Ele não seria Deus. Agora eu queria ler dois textos bíblicos com você. O primeiro está lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, versículo 21, versículo 22. Vocês sabiam que Martinho Lutero, ele lia a carta aos Romanos toda semana, segundo os historiadores e os biógrafos, né? Toda semana ele lia Romanos toda. Acredito que ele já tivesse decorado essa carta, né? Romanos capítulo 1, versículos 20 a 22. Paulo está falando aqui daqueles que eram ímpios, que eram gentios, que não queriam saber de Deus, tá? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? Aqueles que não criam em Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Queria ler também com vocês só uma parte do versículo 1 do Salmo 53. Salmo 53, versículo 1, só o início do versículo. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Disse o louco, em algumas versões, disse o nécio, em outras, disse o insensato no seu coração,
não há Deus. Talvez essas pessoas tenham se baseado na ciência para dizer isso, né? Esses que a Bíblia chama de loucos, de insensatos. Vamos orar agora após o texto bíblico? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, o Deus do impossível, queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e queremos declarar, ó Deus, que não há outro além do Senhor, e que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, o Deus que ama toda a humanidade. Queremos, ó Deus, dizer que não há outra lógica em estarmos aqui, a não ser glorificar o Teu nome e engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, o que sobra aí de ciência que possa nos ajudar a explicar Deus? A teologia. A teologia, então, ela pode estudar e ela pode explicar Deus, certo? Errado. Errado. Não. A teologia, ela é uma tentativa do homem de entender melhor a Deus. Porque Deus, ele não pode ser objeto de estudo, nem mesmo pela teologia. Ele não pode ser estudado, ele não pode ser um objeto de estudo. A teologia é o estudo do que de Deus se pode conhecer. A teologia não estuda Deus, cuidado com isso. A teologia estuda aquilo que de Deus se pode conhecer. Porque tudo o que nós sabemos sobre Deus é permissão dele que nós saibamos. Isso é meio complexo, é filosófico demais para a gente. Nós só sabemos algumas coisas de Deus porque ele deixa nós sabermos. Há um teólogo que diz, eu não me lembro o nome dele agora, eu pequei aqui em não anotar, mas ele diz que se Deus não quisesse que nós soubéssemos da existência dele, nós não saberíamos, nós não teríamos noção da existência de um ser superior. Todos nós seríamos ateus. Se ele não quisesse ser achado, se ele não quisesse ser descoberto, se ele não quisesse ser buscado, nós não teríamos condições de formular a ideia de um Deus. Então, tudo que nós sabemos de Deus é permissão do próprio Deus que nós saibamos. Deus, ele é uma palavrinha aqui que a gente não usa sempre, né? Deus, ele é transcendente. Deus é um ser transcendental. O que é isso? Ele é distante, ele é inalcançável. Não tem como nós nos chegarmos a Deus, isso é impossível. Deus está longe demais, ele está em outro plano, ele está em outro mundo, ele está em outra dimensão. Deus é inalcançável, porque ele é transcendente. Só que esse Deus, que é transcendental, que transcende o nosso entendimento, ele é também imanente, outra palavrinha que a gente não usa muito, né? O que é o Deus imanente? Ele é presente, ele é acessível. Mas como é que pode um Deus que é distante, longínquo, inalcançável, ser presente e ser acessível? Coisas de um Deus do impossível, né? Qualquer pessoa que se aproxima de Deus sofre uma profunda transformação. Qualquer um que se aproxime de Deus sofre uma transformação grande. Tem seus hábitos transformados, tem a sua mente transformada, começa a pensar de outra forma. Tem o seu caráter transformado, uma coisa dificílima, mas para Deus não existe nada difícil. E tem toda a sua vida transformada, simplesmente por ter se aproximado
desse Deus imanente, desse Deus acessível, desse Deus presente. A campanha de missões desse ano, de missões mundiais, é: viva o poder de transformar. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus, ele é especialista em transformar. Aliás, eu estava meditando aqui, uma curiosidade só: o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Então a transformação é algo que é uma especialidade de Deus. Deus pode transformar aquele que deseja, aquele que se aproxima dele, aquele que o busca, e ele pode transformar de uma maneira total, de uma maneira clara, evidente, visível, uma transformação plena, uma transformação absurdamente grande. Algumas pessoas acham que nós melhoramos quando aceitamos, quando reconhecemos a soberania de Deus. Não, nós não melhoramos, nós nos transformamos em outra pessoa. Nós não só melhoramos, melhorar é muito fácil, a gente faz um curso de boas maneiras, a gente fica melhor, a gente fica mais educado, a gente aprende etiqueta. Não, Deus, ele mata o homem velho e faz nascer um novo homem. As coisas velhas passam, tudo se faz novo, né? Há uma transformação que às vezes choca alguns. Existem inúmeros relatos de pessoas que se converteram e os amigos não conseguiram mais ficar perto daquela pessoa, de tão diferente que ela ficou. Os amigos das farras, né? Os amigos das bebedeiras, os amigos as más companhias, viram uma transformação tão grande naquela pessoa que aquilo mexeu também com elas, com esses amigos. Ou eles quiseram também ser transformados, ou eles se afastaram daquela pessoa. Porque quando Deus nos transforma, é para valer, é algo grande. E a campanha, eu tenho duas visões sobre esse viva. Viva o poder de transformar, é para você viver esse poder, viva o poder, ou viva um brado de júbilo, viva, vamos glorificar a Deus, vamos festejar, porque Deus pode transformar. Através da fé, Deus pode transformar o seu futuro. Você que está me ouvindo, você que não é cristão, você que tem amigos ou parentes cristãos, eu vou dizer uma coisa para você: tem jeito para você. Teve jeito para mim, tem jeito para você. Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar completamente o seu futuro. Já estou concluindo. Abraão teve a vida completamente transformada a partir do encontro que ele teve com Deus. Abraão já era idoso, a sua esposa também já era idosa, e Deus falou assim: Abraão, eu vou transformar a sua história, o seu futuro. Você não tem filhos, a sua esposa já é idosa, e mais do que isso, ela é estéril, mas eu vou dar uma descendência gigantesca para você, príncipes sairão de você. Abraão já velhinho, Abraão ia ser um dos primeiros a ir tomar vacina, se ele estivesse aqui hoje, né? Que é por idade decrescente, né? Abraão teve o primeiro filho com 100 anos praticamente, né? 99 anos. O primeiro não, desculpa, o filho da promessa, o segundo filho. Então Deus transformou completamente o futuro de Abraão. Um homem estéril, sem nenhum filho, passou a ter uma descendência incontável. Abraão, ele foi chamado por Deus no momento, numa noite estrelada, e Deus falou assim: conta essas estrelas. Você consegue fazer isso? Não, né? A sua descendência vai ser assim, essa quantidade aí. José foi transformado também a partir da busca, da fé, da fidelidade dele a Deus. José foi de escravo a governador da maior nação daquela época, o Egito, a nação mais poderosa da terra no seu tempo. Um escravo sofrendo injustiça após injustiça, e ele é
elevado à posição de governador da maior nação da terra. Que transformação! Moisés também foi transformado de uma maneira espantosa por Deus. Moisés era um príncipe, passou a ser um fugido, cuidado com essa palavra, né? No deserto, e sendo ele um andarilho pelo deserto, um pastor, Deus o transformou no salvador do seu povo, no libertador do seu povo, naquele que conduziria o seu povo à terra prometida, tirando o povo do Egito e levando a terra que Deus havia prometido para aquele povo. Isaías também foi profundamente transformado por Deus. Quando Isaías foi chamado por Deus, Isaías disse o seguinte, está lá em Isaías 6, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, se Isaías fosse carioca, ele falaria assim, deu ruim, ai de mim, porque eu sou impuro, o povo onde eu estou é impuro, e eu vi Deus, eu vi o soberano, eu estou vendo o Deus sentado no trono. Já era, eu vou ser destruído agora. Deus transformou Isaías, naquele homem de lábios impuros, num dos maiores profetas que nós temos registrados aqui na Bíblia. A palavra, que era a dificuldade dele por causa dos lábios impuros, né? Eu não sei o que saíam daqueles lábios, mas não era coisa boa. A palavra passou a ser o instrumento de bênção de Deus através da boca de Isaías. Uma transformação tremenda também. Pedro foi transformado. Pedro, um homem impulsivo, um homem que metia os pés pelas mãos, um homem que tomava iniciativas, tinha atitudes reprováveis em algumas vezes, foi transformado num grande líder, num grande pregador. Pedro, em Atos, não parece o mesmo Pedro dos evangelhos. Quando Jesus ia ser preso, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um dos homens que vieram prender Jesus. E esse mesmo Pedro, impulsivo demais, estourado, lá em Atos, prega e uma multidão, milhares de pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Um homem completamente transformado pelo contato com Deus, pela proximidade com Deus. E por último, Paulo, um dos maiores nomes da Bíblia, Paulo que era perseguidor, que por causa do seu zelo queria destruir os cristãos, ele passou a ser aquele que trouxe as doutrinas para a igreja do Novo Testamento, neotestamentária, né? Paulo, talvez, né, depois de Jesus, talvez o nome mais importante do Novo Testamento. Paulo, ele foi transformado de uma maneira que aqueles que conheceram o Paulo de antes ficaram absolutamente surpresos com o Paulo de depois. Um homem que perseguia, passou a ser um homem que pregava, que levava o nome de Jesus a várias pessoas, a várias cidades, as várias nações ali ao redor de onde ele estava, se tornou um grande missionário, um grande pregador e um grande doutrinador do que nós temos hoje como igreja. Então, meu querido e minha querida, é impossível que Deus exista, por isso Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível, o Deus que pode mudar a sua situação, o Deus que pode transformar a sua vida, o seu futuro, por mais impossível que isso possa parecer. Nada é impossível para o Deus do impossível. Então, creia, confie, tudo isso vai passar. Toda essa dificuldade vai acabar. Sabemos quando? Não, mas Ele sabe. Vamos confiar que Ele jamais perdeu o controle da história,
e jamais perderá. Ele continua sendo Deus, ainda que todas as ciências digam o contrário. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez agradecer-te, queremos mais uma vez honrar o teu nome, mais uma vez glorificar este nome santo que é o teu, Senhor. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que seja conosco, que nos ajude, que nos abençoe, que nos cure. Tantos pedidos, ó Deus, de cura, nós cremos que o Senhor pode fazer isso e pedimos ao Senhor que faça. Queremos pedir que o Senhor transforme tudo aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, que o Senhor nos molde, melhore a cada dia o nosso caráter e que nós possamos ter sempre em mente, sempre como foco, a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz e que ressuscitou e que está, ó Deus, à tua direita para nos defender em toda e qualquer situação. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor.